Bom, o João capítulo 3 é sobre o que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite. Retrata o episódio do encontro de Nicodemos com Jesus, no qual Jesus fala sobre o novo nascimento. Nesses últimos meses, 2 últimos meses, às quartas-feiras nós estudamos um pouco a doutrina da reencarnação à luz da Bíblia. Vemos que é uma doutrina falaciosa, antibíblica, completamente antibíblica, e aprendemos tudo sobre ela. Inclusive que acreditar nela é ser anticristão. Então, toda vez que você falar sobre o espiritismo como o espiritismo cristão, isso é uma incongruência, isso é um antagonismo. Ninguém que se diz cristão pode acreditar na reencarnação, e se acredita nela, saiba que não se pode dizer cristão, porque ela é completamente antibíblica. Mostramos isso minuciosamente. Mostramos alguns equívocos da doutrina espírita, principalmente quando ela, à luz do seu codificador Allan Kardec, usa a própria Bíblia para justificar a verdade da reencarnação do espiritismo. Esse é um dos textos base ou basilares sobre o qual Allan Kardec esposou de forma muito prática a sua doutrina. Eu tenho estudado profundamente o espiritismo nesses últimos dias. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Li quase todo o livro dos Espíritos, que é um livro dessa grossura, nesses últimos 2 meses, tentando, com os olhos não evangélicos, tentar entender a doutrina da reencarnação e até a doutrina espírita no Brasil e no mundo. Quando você conhece esse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, que a gente tem de Palavra de Deus, não há como ler qualquer outro livro e reconhecê-lo como algo divino, ou como algo sobre o que possamos esposar qualquer tipo de doutrina sobre o pós-morte. Se torna impossível, a não ser que seja com segundas intenções. E eu digo isso, irmão, com toda a sinceridade da minha vida. Eu leio todo tipo de livro. Eu leio magia negra, eu leio budismo, eu tenho o livro dos Mormons, eu tenho o livro do Alcorão, eu leio sobre todas as religiões. Uma vez eu já falei isso aqui, estava no meu gabinete estudando, uma irmã entrou, bateu, pediu para entrar, entrou. Eu estava com um livro sobre magia negra, preparando um estudo sobre magia. Eu ia falar sobre magia negra, aí tinha vários livros sobre magia negra, algumas imagens extremamente demoníacas, né? Tinha alguns objetos que faziam parte do ritual de magia negra, que eu amealhei para dar a palestra onde eu ia dar. E aquela irmã, quando entra no meu gabinete, vê aqueles livros de magia negra toda em cima do meu gabinete, ela regala os olhos desse tamanho, e como quem está desesperada por ver o pastor estudando magia negra, ela falou assim: não, pastor, eu não quero falar mais nada não, obrigado. Ela, não, irmã, fique tranquila, porque isso aqui eu estou estudando para poder explicar como é isso aqui para o povo. Para você conhecer, para você pregar, para você ministrar, você tem que saber o que está falando. A gente não pode ser só teórico. Muitas vezes a gente prega o que não sabe. Agora, eu quero afirmar a você que quando eu prego sobre essa doutrina, eu estou falando do que eu conheço. E eu poderia ser um grande pregador, exposador dessa doutrina pelo Brasil afora, se eu não conhecesse a palavra de Deus. E gostaria muito de poder acreditar nessa doutrina, por exemplo, na reencarnação. Queria muito que ela existisse, eu digo como ser humano que eu sou, porque ela tira de mim toda a responsabilidade a respeito dos meus atos com relação à salvação e perdição, até porque não existe perdição, não há morte, não é? E a gente vai ter outras vidas e tal. Falamos sobre isso 6 meses, 2 meses, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse capítulo hoje, porque quando a gente lê o Evangelho segundo Allan Kardec, Kardec o pega e tece alguns comentários, vou ser bem breve sobre o que ele comentou, e explicar o que esse texto quer dizer aos irmãos, porque ele muitas vezes é pregado, mas não é explicado muito claramente. Pega a sua Bíblia em João capítulo 3, e vamos ler esse capítulo para a gente entender. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus. Agora, só para a gente começar a pensar aí.
Que às vezes a gente começa a pregar, eu não preciso nem pensar, vocês pensam por si só. Nicodemos tinha perguntado alguma coisa a Jesus? Sim ou não? Ele faz uma declaração, né? Sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for por Deus. Aí diz o texto, respondeu-lhe Jesus, ele não perguntou nada. Jesus responde o seguinte, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Que resposta você daria a Nicodemos aí nessa pergunta dele? Pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e renascer? Sim ou não? Não. Como é que eu posso nascer de novo? Aí Jesus responde, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus ou de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é um dos textos basilares do Espiritismo. Evidentemente, diz Kardec, Jesus estava falando da reencarnação, que no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, é a mesma coisa que ressurreição. Quando você lê o capítulo 4, na página 88, no segundo parágrafo, ele diz assim, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Nós estudamos isso no nosso estudo de 2 meses sobre a reencarnação e falamos que a reencarnação fazia parte do estudo dos judeus, dos fariseus. Sim, eles estudavam, mostrei na Bíblia como eles tinham isso formatado na sua inconsciência coletiva e na consciência individual também, só que em tempo algum eles chamavam reencarnação de ressurreição. Em lugar nenhum, em livro histórico nenhum, em estudo nenhum, nem na cabala dos judeus, está escrito em momento algum que os judeus chamavam reencarnação de ressurreição. Uma coisa é reencarnação, outra coisa é ressurreição. Duas coisas completamente diferentes. O senhor Leon Hipólite, o Allan Kardec está equivocado. Ele, mais adiante no capítulo, no pensar número 6, desse mesmo capítulo 4, quando ele fala sobre nascer de novo, ele diz, Jesus está falando nesse texto sobre as muitas vidas, sobre a pré-existência da alma e as muitas vidas que essa alma vive no contexto terreno. Ele diz que Jesus está aqui testificando as muitas vidas que nós vivemos, porque se Jesus fosse contra isso, ele diz assim, ipsis literis, se fosse errônea essa crença, ou seja, de que nós reencarnamos, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Que ele está dizendo aqui, olha, quando Nicodemos diz assim, a gente pode, sendo velho, entrar no ventre da mãe e voltar à vida, Jesus não repreende Nicodemos, Jesus não desdiz Nicodemos, Jesus, ele continua dizendo, não é entrar no ventre, você vai viver uma nova vida, vai nascer de novo, mas não esse homem velho que você é. É uma nova vida, é uma nova existência. É o que ele está dizendo, que Jesus está dizendo. Que se eu não nasço sendo velho, não posso entrar no ventre da minha mãe de novo com 1,86 m. Coitada da minha mãe, né? Não vou entrar no ventre dela com 1,86 m. Tá louco, não dá. Então ele está dizendo, se não é 1,86 m entrar no ventre dela de novo, então como é que a gente nasce de novo? Ora, uma nova existência, num novo corpo.
Jesus está dizendo isso aqui. E ele testa a sua doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo, usando esse texto. Longe disso, ele não combateu. Ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, como diz. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais adiante, no mesmo capítulo 4, já no ensino número 9, ele diz, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Aí, se você não conhece a Bíblia, lê a Bíblia dele, porque quem não acredita na Bíblia diz, quem é que pode garantir que esse livro aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Quem é que pode garantir que não foram os homens que pelos homens escreveram e não pelo Espírito de Deus? Quem é que me garante? Ora, com a Bíblia, eles fazem esses questionamentos, não é? Agora, quando é esse livrinho aqui, não tem esse questionamento? Quando é esse livrinho aqui, que vendeu meia dúzia no mundo, você sabe qual é o livro mais vendido em toda a história da humanidade? Quem sabe? A Bíblia Sagrada. Nenhum livro chegou perto de 1/10 do que a Bíblia já foi vendida no mundo. E já foi alcançada no mundo. Aí a Bíblia, todo mundo, aí aparece, Jesus casou com Maria Madalena, e Judas, não é Judas, é quase Jesus agora, não é? Toda hora aparece uma moda nova a respeito de Jesus, toda hora a gente quer desdizer Jesus, toda hora aparece um código da Vinci, e outras coisas novas vão aparecer por aí, e vão aparecer, sempre querendo ridicularizar. Já estou estudando o Evangelho de Judas, me aguardem, a gente vai chegar lá, já estou estudando ele direitinho, tintim por tintim, para explicar a você. Falácia, vamos chegar lá. Aí, quando é a Bíblia, quem garante que isso é a palavra de Deus? Quem garante? Ora, isso aqui. De modo que, irmão, a gente vê que atrás de todo ensino e toda propensão para se ouvir, está a motivação do homem e a influência do Espírito que age nesse homem. Aí me permita mostrar para você o que é isso aqui, porque esse texto não é simples mesmo, não. O que é nascer da água e do Espírito? Quem sabe? A gente diz assim, a água é o batismo, o Espírito é o quê? Não, sim, mas explica detalhadamente, leia esse texto sozinho e tenta entender, veja se ele não é complicado. A Bíblia é um livro complicado se ele não for lido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, sem o Espírito Santo de Deus nos codificando, enrola a gente. A maioria de vocês desiste de ler a Bíblia porque não a entende. Eu leio, pastor, não entendo nada. Estou falando alguma besteira aqui, não? Porque ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de um homem que a gente interpreta fácil. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós, nos induzindo a todo conhecimento. Mas graças a Deus que lá na epístola 1 de João, ele diz assim, vós tendes a unção da parte do santo e todos tendes conhecimento. Só que conhecimento, embora esteja em nós, precisa ser desenvolvido. É como eles dizem a respeito da mediunidade. Ora, você tem mediunidade, precisa desenvolver isso. Quantos estão amarrados por aí porque descobriram que tinham um espírito mediúnico que precisava ser desenvolvido? Jesus diz assim, olha, todos vós, se nasceram de novo em Cristo, tendes a unção da parte do santo. E tendes o conhecimento, diz mais lá, não necessitais de que se vos ensine coisa alguma. Agora, como é que a gente não entende? Porque a gente não desenvolve. A gente não gasta tempo com a palavra. A gente vai lendo e o que lê pela vida vai recebendo. As pessoas vão lendo isso aqui e vão recebendo. Irmãos, é contradição atrás de contradição. Não tem nada que case aqui. Mas não dá. Mesmo que eu fosse o cara mais incrédulo do mundo, não dava para acreditar nisso aqui. Eu estaria mais para budista. Porque é falacioso. É espírito de engano mesmo. Vamos a esse texto para a gente entender ele bem. Primeiro que a gente tem que descobrir o que é nascer da água e do Espírito. O que é isso? Primeiro eu preciso saber quem era Nicodemos. Porque a história desenrola em cima do caboclo chamado Nicodemos. Não é isso que está aí? Dá lá o texto. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era quem? Um dos, leia, principais dos judeus. O que é ser principal dos judeus? Os principais entre os judeus faziam parte da seita dos fariseus.
E esse texto diz que ele era principal dos judeus, ele era da seita dos fariseus e ele era líder entre os fariseus, ou seja, ele fazia parte do sinédrio. E o que era o sinédrio naquele tempo? Era o mais alto tribunal eclesiástico, civil e jurídico de Israel. Logo, Nicodemos, ele seria hoje como quem fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele era o posto máximo a que um jurista podia chegar. Chegou ao Supremo. E Supremo é para onde vai todas as instâncias. A última instância tem a primeira instância, segunda instância e a última instância é no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal bate como sendo não tem mais para onde recorrer. Obedeça-se. Esse texto diz que ele era esse tipo de homem. E Nicodemos, diferente dos outros fariseus, que não criam na messianidade do Cristo, não criam que Jesus era o Messias profetizado, vaticinado, esperado e profetizado pelos profetas, ele, diferente desses outros, mesmo que não entendesse tudo a respeito de Jesus, esse texto mostra que ele cria no que Jesus pregava. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, quando ele fala sobre uma nova ordem que ia ser instaurada entre os israelitas, quando ele dizia que era anunciado o reino de Deus, Nicodemos, ele começou a acreditar nesse negócio, só que ele tinha medo, lógico. Ele tinha uma tradição, ele tinha uma origem, ele tinha uma história, ele tinha um lastro religioso, ele tinha uma posição a ser zelado, e o medo está estabelecido aí no versículo 2. Ele foi ter com Jesus que horas? Leiam aí. De noite. Por que de noite? Para que ninguém o visse. Porque os fariseus foram os maiores algozes, os maiores inimigos, debatedores da fé cristã. Porque o evangelho do reino era o evangelho da graça. E o que é a graça? A graça é a desgraça dos poderosos. Porque a graça tira o poder da mão dos poderosos e transforma todos em iguais diante de Deus. Então, o evangelho da graça era também a desgraça dos poderosos. Por isso Jesus era combatido pelos poderosos, pelos principais. Só que Nicodemos, diferente dos outros, ele começou a crer, procurou Jesus de noite, teve medo, mas alguma coisa estava acontecendo com ele. E ele procura Jesus e pretende estabelecer um quebra-gelo. Porque os fariseus já perseguiam Jesus. Ele se aproxima de Jesus e vem: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, né? Pois ninguém pode fazer o que tu fazes, se não for, né? Se Deus não estiver com ele. Primeiro ele dá uma maciada, ele vai como quem está chegando, bajulando Jesus. Jesus interrompe a palavra de Nicodemos assim na hora: tu és mestre, vindo de Deus, ninguém pode fazer isso. Jesus interrompe e fala assim: olha, Nicodemos, como quem diz, vamos parar de bajulação, vamos parar de nhanhé, vamos parar de mais, de blá, blá, blá. Conheço, entendo o teu coração, vou logo te dizer na tua lata. Na verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Pô, mas de onde Jesus tirou isso, meu? O cara não estava nem falando sobre isso. Se alguém estava do lado vendo o diálogo, caraca, Jesus chutou o balde em cima do homem, meu. Jesus pega pesado. Porque toda vez que você vê na Bíblia Jesus ou quem quer que seja, na verdade, isso enfatiza palavra peremptória. Isso enfatiza a palavra certa e de poder, de impacto. Jesus, olha, se tu és mestre, ninguém, Nicodemos, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai direto no assunto, porque Nicodemos, um fariseu, ver o reino de Deus, para Nicodemos, a ideia de ver o reino de Deus era participar da era vindoura. Para Nicodemos, um fariseu, o reino de Deus que devia de ser instaurado na cabeça dele, não era o reino de um Messias que nasceu entre as vacas. Na cabeça dos fariseus e dos judeus, todo mundo sabe disso, isso não é novidade, o Messias que vinha era o Messias de guerra. O Messias que vinha montado num cavalo branco com a espada de ouro e que ia libertar Israel da opressão romana. Era um Messias beligerante, belicoso, de guerra, que vinha para libertar o povo da opressão, instaurar uma nova ordem mundial. Então, na cabeça de Nicodemos, o fariseu do Supremo Tribunal, principal entre os da sua sociedade,
Quando Jesus fala de reino, ele está dizendo, não, o Messias, ele vai vir com a espada, ele vai vir com o exército e vai nos libertar. Só que quando ele ouvia o Messias que nasceu entre as vacas, o Messias que não tinha onde reclinar a cabeça, o Messias que era filho de um carpinteiro, o Messias que era uma coisa simples como um cordeiro, ele está entre a verdade estabelecida dentro dele desde sempre e a verdade que os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. E ele entra em crise. Aí Jesus, que já conhecia isso de antemão, diz assim: Nicodemos, tu, tem uma formatação de reino na tua cabeça, mas deixa eu te falar, o reino de Deus, para se entrar nele, tem que ser pelo nascimento. Tem que nascer de novo. Jesus, mesmo sabendo que para ele ver o reino era participar de um novo reino, não era vindouro, de uma nova ordem mundial, Jesus fala de um reino a ser experimentado aqui e agora. Jesus fala de um reino que não vai se instaurar no amanhã, mudando a sociedade no sentido social, econômico. Mas ele está falando de um reino que pode ser experimentado aqui agora, mesmo dentro da atual ordem mundial. Jesus, quando estabelece diálogo com Nicodemos, ele sabe com quem está falando. E eu preciso saber quem é Nicodemos para entender o diálogo. Esse era Nicodemos. Um homem que vinha com a tradição, com uma história, com um lastro religioso, com uma verdade estabelecida, quase que ao ponto de não se discutir sobre ela, porque assim que eram judeus, são judeus, que esperam o Messias até hoje. Até hoje. E Jesus diz assim: quer falar de reino, não quer? Então não vem me bajular. Quer entrar no reino? Veja o que é a motivação em você para isso. Você tem que nascer de novo. Nicodemos não para o diálogo e quer conhecer o que é nascer de novo. Aí a gente aprende hoje o que é nascer de novo. Quando você lê na sua Bíblia aí, se alguém não nascer de novo, embora no português sejam duas palavras, de e novo, lá no original grego é uma palavra só, é a palavra anotem. Não é anotem, é anotem. T-H-E no final. E essa palavra anotem significa nascer de cima, do alto. Jesus, quando diz, se alguém não nascer de cima, se alguém, Nicodemos, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aí ele começa a tentar entender, mas como é que é nascer do alto? Como é que é nascer de novo? Porque ele não se prende ao do alto e se prende ao nascer. Se alguém não nascer, e aí parece que ele não escutou o resto do alto. Aí ele pergunta, alguém pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Não. O que é nascer? Vamos pensar nascer uma coisa tão simples. Nascer é ser gerado, né? Simples, né? Quantos aqui nasceram um dia, irmão? Pergunta, irmão, você nasceu ou foi? Claro que você nasceu. Você não veio de um ovo, né, irmão? Até quem veio do ovo nasceu. Mas você nasceu. Você foi gerado. Quando Jesus fala nascer, ele está falando de geração, ele está falando de fonte. De que fonte você veio? Um exemplo, a minha fonte, de onde eu fui gerado, se chamava Geralda. Geralda Teixeira Barreto. Minha fonte foi ela. Foi de lá que eu fui gerado. Dela, do seu amor com Dãozinho, com Adão Barreto. E lá eu fui plantado no úterozinho da Geraldinha, e de lá eu nasci. É minha fonte. Eu fui gerado pela Geralda. Viu? Até rimou. Aí Jesus diz assim, Nicodemos, fazer parte do reino, você tem que ser gerado do alto. A tua fonte precisa ser o alto. Você precisa ser gerado de cima para fazer parte do reino de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo é que o reino está aberto àquele cuja fonte está em cima. Não como os fariseus, que estavam no passado na lei de Moisés, não como muitos de nós que está na tradição, não como muitos de nós que está embaixo, não como qualquer um de nós que tem fonte em qualquer lugar. Lembra que ele era fariseu.
Ele cria na lei de Moisés. Moisés era quem falava em nome de Deus. Além de Moisés, ninguém mais. E ele estava lá com a sua fonte estabelecida na lei. E não conseguia ver que o Messias tinha vindo do alto, não é? Como diz o texto mais adiante no versículo 13. Veja lá o versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão quem? Senão o que? Desceu do céu. E quem é que desceu do céu, diz o texto? Filho do homem. Isso para nós aqui parece uma coisa muito simples, mas falar isso para um fariseu era quase que uma ignomínia. Você tem que nascer do alto de onde eu vim, que era como Jesus era chamado, Filho do homem. Você tem que ter contato com o céu, porque vocês têm contato com a lei, vocês têm contato com o passado, vocês têm como fonte Moisés. E mesmo com Moisés, com tradição, com o passado, se vocês não nascerem de novo, se vocês não forem gerados numa outra fonte, vocês vão ficar do lado de fora com Moisés, com o Pentateuco, com lei, com a história de Israel, com o rei que o parta. É o que Jesus está dizendo aqui de forma muito clara. Agora, uma coisa eu quero chamar a sua atenção aqui. Precisamos entender que o episódio de Nicodemos não se limitou, irmão, a um diálogo, a um encontro entre duas pessoas só. Jesus e Nicodemos. Esse episódio envolveu muito mais. Envolveu Jesus como líder de um movimento dinâmico de renovação dentro do judaísmo, instando ao tal de Nicodemos. E quem era Nicodemos naquela instância? Era o guardião do aparelho religioso. Ele era o guardião da religião. Ele era o grande líder eclesiástico. Ele era aquele que representava a religião farisaica, a religião dos judeus. Então, Jesus, que ali aparece não só como alguém que conversa com Nicodemos, mas o líder de um movimento dinâmico do espírito de renovação, querendo mudar a religião que estava estabelecida no passado e na lei. Jesus não fala só com Nicodemos, ele fala com todo Israel. Jesus não quer mudar só o coração de Nicodemos, Jesus quer mudar a história de Israel, como desde sempre a Bíblia profetiza. Aí vem Kardec, fala que isso aqui está falando de reencarnação. Ele não leva em consideração o contexto histórico. Ele não pega o livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele não pega os livros poéticos, ele não pega os livros proféticos, ele não pega os livros históricos, para entender que Jesus não falava só com um homem qualquer, ele falava com uma religião inteira. Ele falava com alguém que podia ser instrumento para mudar toda a história do povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, aquele para quem Jesus disse: vim para os que eram meus e os meus não me receberam. A história aqui é muito mais ampla do que a gente possa introduzir, porque Jesus estava querendo introduzir na vida de Israel o poder do Espírito já em operação no seu reino. Nascer de novo era instaurar no homem, no caso aqui, o israelita, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver o próximo, uma nova forma de ver a Deus, agora sobre o prisma do Espírito Santo, agora sobre o prisma da graça. Era uma proposta de renovação espiritual, uma proposta de não conformação com este mundo. Era o que Jesus queria mostrar para Nicodemos e para todos os israelitas. Era uma não conformação com o status quo, com aquele estado putrefato de ser e corrompido de ser. Jesus está querendo dizer a Nicodemos e aos israelitas, pelo que se alguém está em Cristo, digam, nova criatura é, ou criação é. Ele está dizendo: as coisas velhas passam e tudo se faz. É isso que ele está querendo dizer para os israelitas. Tem nada a ver com reencarnação, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo que ele é o enviado de Deus, que veio para resgatar o povo, não só do pecado, mas de si mesmo, e fazer deles uma nova criação agora em Deus, mas não em Moisés. É nova criatura. Nascendo o homem de novo, nasce também uma nova sociedade, um novo Israel. Isso aqui é nascer de novo. Não tem nada a ver com novas existências, novas vidas, novas reencarnações. Agora,
para a gente caminhar para o fim. O que quer dizer nascer da água e do Espírito? Ele diz no versículo 3, nascer de novo. Ele pergunta como é que pode acontecer isso. Jesus explica no versículo 5, olha lá. Jesus respondeu, em verdade te digo que, se alguém não nascer do quê? Da água e do Espírito, não pode o quê? Em cima ele diz, não pode ver o reino, o outro diz, não entrar, é a mesma coisa. Não nascer de novo e nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Nasce de novo quem nasce da água e do Espírito. Quem nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo. Não tem nada, absolutamente, mas nem uma vírgula a ver com reencarnação. Lembramos que Jesus está falando com o homem do Sinédrio. Jesus está falando com o ministro do Supremo Tribunal. Jesus está falando com alguém que fazia parte do mais alto tribunal eclesiástico, civil e jurídico, não só civil e jurídico, mas eclesiástico. Eles respondiam pela religião oficial, pela religião nacional. Jesus está falando com o fariseu. Jesus está falando com Nicodemos. Quando ele fala com Nicodemos, Nicodemos, você que é mestre em Israel, você que devia ensinar a religião e a palavra de Deus que vocês tanto idolatram, não entende essa coisa? Tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Volta uma paginazinha, João capítulo 1, que a gente começa a entender. O verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele começa a falar de Jesus, de si mesmo, né? João fala de Jesus. Aí lá no versículo 19, veja que coisa interessante. Foi quando João começa a pregar, João começa a batizar. E aí aconteceu o seguinte, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem quem és tu. João apareceu aquele doido varrido, o cara que se vestia de pelo de carneiro, o cara que se alimentava de quê? De gafanhoto, né? Risotozinho de gafanhoto, estrogonofe de gafanhoto, sanduíche de gafanhoto, petisco de gafanhoto frito, com Coca-Cola e limão, né? E mel, regado a mel. É o doido do cara lá. E ele apareceu no deserto e as multidões acorriam para ele. Os judeus mandaram gente lá no deserto e falaram assim, vem cá, quem é você, brother? Você é o Messias que havia de vir? Agora, atentem para o versículo 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Quem foi que enviou mensageiros para perguntar quem era ele? Quem? Os judeus. Agora, veja o versículo 24. E os que tinham sido enviados eram o quê? Fariseus. Nicodemos era o quê? Fariseus. Quem foi lá ter com João? Você que é o Messias? Quem foi ter com ele lá? Foram os fariseus. Os que eram um com Nicodemos, aqueles que estavam debaixo da autoridade de Nicodemos, aqueles para quem Nicodemos ministrava, possivelmente discípulos de Nicodemos, possivelmente quem mandou discípulos para saber quem era João foi Nicodemos. E aí João responde como? 25, então lhe perguntaram, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo em quê? Água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Veja, no meio de vós, ou seja, um judeu. Vocês não o conhecem, ou vocês não o querem conhecer. Vocês não o reconhecem. Eu batizo em água. Mas no meio de vós tem um que vocês não querem conhecer. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia. Foi aqui não, foi lá. Além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Jesus passa no dia seguinte ao diálogo com os judeus e fariseus que permaneceram com ele. A ideia está aqui, a história corrobora de que quando ele ainda voltaram a conversar com os fariseus, eles conversando com o fariseu, Jesus passa. E ele aponta para Jesus, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João aponta para Jesus diante dos fariseus. Fariseus que, com quase toda certeza, foram enviados por Nicodemos. É aquele lá, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nicodemos, quando vai ter com Jesus, você pode ter toda a certeza do mundo, ele já vai influenciado por essa palavra. Agora vamos continuar lendo, versículo 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que vos batiza no Espírito Santo. Aí Jesus lá no capítulo 3 diz assim: se alguém não nascer do quê? Da água e do Espírito. Em água quem que batizava? João. E qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender é reconhecer-se pecador. Você pode ser fariseu, você pode ser doutor, você pode ser rico, você pode ser preto, você pode ser branco, você pode ser milionário, você pode ser duro, pode ser gordo, pode ser o raio que o parta. Se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus. Eu acredito nessa palavra, João. Então vem cá que eu vou te batizar. É o símbolo de que você reconheceu. Uma vez batizado, agora sabemos que você é alguém que está preparado para ser batizado no Espírito. Só que não sou eu, é aquele que vem depois de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É o que João está dizendo aqui. E Nicodemos já tinha essa informação registrada. Eu mesmo vi e já vos dei testemunhos de que este é o Filho de Deus. Aí quando Nicodemos vai ter, ele fala assim: você sabe o que é ser batizado, ser nascido na água e do Espírito? Água, Nicodemos, é acreditar na palavra que até você, um ministro do Supremo, precisa se arrepender. Porque mesmo sendo ministro, se você não se arrepender, você vai ficar fora do reino de Deus. E se você não receber a virtude do Espírito, você não estará capacitado, você não terá potencialização para viver no mundo e vencer. Porque isso foi o que aconteceu quando Jesus deu a ordem lá no último capítulo de Lucas, quando ele foi assunto aos céus. Ele disse assim, ó: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Então, vocês serão capazes de ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéias e até o confim da terra. Ele está dizendo: não saiam de Jerusalém, mesmo com a consciência do que vocês têm que fazer. Não basta ter consciência, tem que ser revestido de poder. Aí recebe o batismo no Espírito. É desse nascimento que Jesus está falando. A água, Jesus usa também para trazer à memória do fariseu, do doutor da lei, a promessa feita a Israel lá em Ezequiel capítulo 36. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Claríssimo, claríssimo, vou mostrar para você. Ezequiel 36. Se você vê em cima do versículo 16, o cabeçalho está lá: a restauração de Israel. Israel estava no exílio, porque Israel tinha adulterado com outros deuses, ou seja, traiu o Senhor para adorar outros deuses, e ele foi cativo. Aí Deus usa Ezequiel, que é um profeta do exílio, para profetizar que ele restauraria Israel. Por que ele restauraria Israel? Porque ele amava Israel? Veja aí o versículo 21. Olha que coisa tremenda, irmão. Mas eu os poupei por amor do quê? Do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu nome, que tendes profanado entre as nações para onde foste. Olha que coisa interessante, irmão. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Você pode dar glória a Deus, amado? Se Deus não pode me abençoar porque eu o traí, ele não consegue me amar, ele me abençoa a si mesmo, não por amor a mim, mas por amor ao seu nome.
Por isso que a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Porque se ele não vê em mim algo que possa despertar o seu amor por mim, ele me abençoa por amor ao seu próprio nome, que nem ele pode negar. Eu sou alvo do amor de Deus, onde quer que eu vá, faça o que fizer. O meu Deus me ama, nem que seja por amor do seu próprio nome. E ele está dizendo, eu vou restaurar Israel. Não é porque vocês merecem. Não é mérito. Não é porque vocês são os escolhidos desde sempre. Não é porque vocês são os eleitos. Não é porque vocês foram alvos da minha graça lá no Êxodo. Não é por vocês que eu vou restaurá-los, diz o Senhor. É por amor ao meu nome. Aí como é que ele faz essa promessa? Veja lá agora o versículo 24. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, qual é a promessa? Leia. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Purificarei como, irmão? Com água. Ele está dizendo, vou fazer uma lavagem espiritual em vocês. Eu vou batizá-los com água. Diz mais, versículo 26. Também vos darei um novo coração e porei dentro de vós o quê? Um espírito novo. Ele está falando que não vai ser mais o espírito do antigo Israel. Algo novo estaria sendo gerado. E de que espírito ele está falando? Daquele que Isaías foi usado para dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É aquele que Isaías é usado para dizer, messianicamente, a respeito de Jesus, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar, proclamar a libertação aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele se lembra que Jesus lá no templo diz assim, ó, leu esse texto e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra nos vossos corações. Aleluia. Os fariseus ficaram irados, mas Nicodemos estava lá. Ele sabia que era ser batizado no Espírito, irmão. Versículo 27. Aliás, ainda o 26, e tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas ordenanças e as observareis. Ele está dizendo que começa com água e depois termina no espírito. Depois disso, ele tira Ezequiel, leva para ter uma experiência e uma visão com ele. Ele tem a visão do vale de ossos secos. Capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel, você está vendo esse monte de ossos secos? Você acredita que eles possam viver? Ezequiel, o judeu, não fala nada. Aí Deus disse assim, vai e profetiza o vale de ossos secos. E ele foi lá e profetizou, né? Versículo 7, profetizei como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se neles sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. Isso aqui faz alusão a Israel. O meu povo não vive, existe. O meu povo se mexe, faz barulho, mas não há fôlego, não há espírito, não há vida. Aí ele diz assim, então Ezequiel, vai e profetiza ao fôlego de vida, profetiza ao espírito. Veja lá o versículo seguinte. 9, então ele me disse, profetiza ao fôlego de vida, ou ao espírito. Profetiza ao filho do homem e diz ao fôlego de vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao fôlego de vida e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego de vida, o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército grande e extremo. Olha o batismo no Espírito Santo aí. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles disseram, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Deus está dizendo, olha, o Espírito, aquele a respeito do qual Ezequiel profetizou, já está entre vós. Jesus está dizendo, sou eu. Você tem que nascer do meu Espírito. Aí quando a gente entende esse capítulo 3 de João, vamos voltar para João capítulo 3, terminei. Eu tenho vontade de ficar aqui a noite toda estudando esse negócio. Aí começa a explicar o plano da salvação.
ele lá no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele faz alusão ao acontecido lá em Números capítulo 21. O povo se rebelou contra Deus, porque Moisés demorou a voltar lá do monte. E eles criaram uma vaca para adorar. E aí serpentes apareceram e picavam todo mundo. Ficaram doentes, morreram. Deus mandou construir uma serpente. Todo mundo que olhava para aquela serpente ficava curado. Ele disse assim: assim será com o Filho do Homem, ele será erguido e todo que olhar para ele será curado. Ele começou a evangelizar Nicodemos, o fariseu, o homem do Supremo Tribunal. E ele disse: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não tem nada a ver com reencarnação. Não tem nada a ver com várias existências. Ele está dizendo viver para sempre em glória na presença do Senhor. Esse texto é para nos ensinar a nós, a Nicodemos, aos fariseus, que o reino de Deus não está do lado de fora. Não é uma nova ordem mundial a ser estabelecida. Não é o destronamento do Lula e colocar um pastor evangélico para liderar. Não adianta botar pastor evangélico lá, irmão. Pastor Neu para presidente, tá amarrado, né? Não resolve. Pastor Silas Malafaia para presidente, ixi, não vai. Ele não está falando desse reino. Ele está falando de um reino que o fariseu não entendia e muitos de nós não entendem. É um reino que não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver a priori com sociedade, não é esse reino do lado de fora, reino pelo qual os homens matam e morrem, mas um reino que é estabelecido dentro de nós. Um reino que é estabelecido naquilo que nós somos. A prova disso está em Lucas capítulo 17. Abre a tua Bíblia em Lucas 17. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus. Olha os fariseus aí de novo. Sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus. Leiam vocês. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus, o que leia? Está dentro de vós. Sabe o que isso aqui quer dizer, irmão? Sabe o que Jesus queria dizer para Nicodemos? Nicodemos, vocês fariseus vivem de aparência, mas no fundo vocês são sepulcros caiados. Não foi para o fariseu que ele disse isso? Por fora é o granito, uma coisa bonita, mas por dentro tem ossos e podridão. E não adianta parecer ser não sendo, porque a vida não encontra significância. Essa palavra é para nós, irmãos. Quantos de nós somos assim? Se olha assim, ó, inveja. Se olha assim, imagina ser um crente maravilhoso. Tem cara de crente, linguagem de crente, roupa de crente, voz de crente, juízo de crente. Mas vai ver os negócios dele. Vai ver o relacionamento conjugal, trato com o dinheiro, com o sexo oposto. Vê como é que ele trabalha submissão. Vê como ele trata os empregados deles, o patrão dele. Veja que se a vida dele, naquilo que ele é, quando não tem ninguém olhando para ele aparecer, se ele vai ter a mesma honra que lhe dão com aquela imagem que ele projeta a ser na sociedade. Jesus está dizendo o seguinte, irmão, não se iludam com a aparência não, porque o reino de Deus não vem com a aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo que mesmo que a sociedade do lado de fora
esteja indo de mal a pior, se você tem o meu reino dentro de você, filho, você não se torna vítima das circunstâncias. Você está capacitado para, como eu costumo dizer, remar contra a maré. Porque no teu nome não tem o sobrenome todo mundo. Está todo mundo ferrado, o teu nome não é todo mundo. Você tem um nome, e atrás do teu nome tem um de Jesus, como eu falei domingo. De Jesus. E é isso que ele está falando para Nicodemos. Não tem nada a ver com reencarnação do senhor Allan Kardec. Desculpem-me vocês espíritas. Eu os amo em Cristo Jesus. Acredito até na fé de vocês. Mas vocês estão botando fé no Deus errado. A fé de vocês é certa, mas a fé no Deus errado. Mas admito também que há muita gente que tem fé no Deus certo, mas uma fé errada. Fé errada no Deus certo. Uma fé que te transforma num evangélico. Antes você adorava uma imagem, agora adora a Deus. Ou você lidava com guru, agora lidar com pastor. Você dizia axé, agora diz a paz do Senhor. Mas no teu interior não mudou nada. Continua o mesmo caráter, a mesma postura, as mesmas intenções, os mesmos desejos, as mesmas motivações. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, de fato e de verdade, você pode estar no farisaísmo, você pode estar no evangelicalismo, no catolicismo, no espiritismo, você pode estar a um passo do céu. Você só vai ficar a passos, porque lá você não vai entrar. Então a mensagem para nós nessa noite, irmão, me perdoe passar esses 2 minutos do horário. É para que você entenda que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É por isso que eu digo, eu gosto dos doidões, eu não gosto desses crentes fariseus, não. Estava sentado lá tomando minha sopa quarta-feira, e estava lá Isaías, então a gente estava batendo papo, tinha uma mesa de crente atrás de mim. Aí eles não sabiam que eu era eu, né? Aí eles estavam falando de Betânia e tal. E lá o pastor vai de moto, cara. Onde já se viu o pastor andar de moto? Aí eu falei: Senhor, põe guarda na minha boca. Duvido, crente não anda de moto. Eu falei: ai, Jesus. Eu não falei nada. Você acredita que eu fiquei quieto? Acredita? Fiquei. Mas se eu fosse perguntar, eu ia perguntar: qual é pior, andar de moto ou julgar quem anda de moto? A Bíblia não diz não andeis de moto, mas diz não julgueis. Porque o que faz o homem de Deus não é o meio de transporte que ele usa, mas os frutos que saem da tua boca, porque a boca fala do que o coração. O reino de Deus está dentro de vós. Então, irmão, se tu vai de cabelo vermelho, cabelo roxo, cabelo louro, se tu vai de terno de camiseta, de calça comprida de bermuda, se tu vai com brinco na orelha, com trem no pescoço, se você vai raspado, careca, não sei para onde, Deus não lê imagens, Deus lê corações. E é isso que Deus queria ensinar a Nicodemos. Nada a ver com reencarnação. Que essa palavra sirva para fortificar a sua fé, que te possa ajudar a entender que a palavra que você crê e a palavra que alimenta a tua alma é uma palavra, ainda que os indoutos distorçam, ela continua sendo palavra de Deus. E ela a respeito de si diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, nem aquele que faz a minha vontade. Faça a vontade de Deus e você vai ver que logo, logo, o reino de Deus que já está dentro de você, você vai perceber, porque você vai estar dentro dele, reinando para sempre nos ares, com o Senhor, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, diante do qual todos os joelhos, inclusive o dele, vai se dobrar para glorificar aquele que é o Senhor do Senhor, o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé.